Beleza. Então vamos lá, hoje a gente vai falar aí sobre a Revolução Industrial, fatores e características. A Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, todos sabem, né? Tanto a primeira quanto a segunda. Essa que a gente vai falar é a primeira Revolução Industrial que aconteceu no século XVIII, por volta aí da metade do século XVIII, lá para 1750. Lembrando que o século XVIII é de 1701 a 1800, ok? A gente já estudou sobre a Revolução Inglesa ou as revoluções inglesas e a gente já viu, né, que elas foram extremamente importantes para que a Revolução Industrial pudesse acontecer na Inglaterra. Afinal, foram as revoluções inglesas que acabaram com o absolutismo na Inglaterra, né, e que consolidaram o poder da burguesia, colocando a burguesia no comando do poder político da Inglaterra. E aí, a partir de 1889, eh, o absolutismo acaba na Inglaterra, a burguesia está no poder, e está no comando do parlamento, né? A partir de 1889, a partir da Revolução Gloriosa, quem comanda a Inglaterra é o primeiro-ministro, né? E aí a burguesia terá, como é que eu posso dizer, a faca e o queijo nas mãos. Ela terá o comando do poder político e poderá usá-lo para é, favorecer os seus interesses, para criar mecanismos para desenvolver uma produção cada vez mais eficiente, para produzir cada vez mais e para vender cada vez mais, e para ganhar cada vez mais dinheiro. Isso é o fator que fez da Inglaterra o país mais rico do mundo até a Primeira Guerra Mundial. Então, tentem lembrar aí, resgatar na cabeça de vocês o que foi a Revolução Inglesa, ou as revoluções inglesas, porque foram elas que meio que abriram caminho para a Revolução Industrial. Foi a Revolução Gloriosa e também a Puritana, que aconteceu antes, né, da Gloriosa, que criou as condições básicas, que deu à burguesia inglesa, né, a chance de promover uma série de mudanças, né, nos modos produtivos, para que a produção aumentasse bastante e gerasse mais lucro para a burguesia. Ok? Então a gente vai ver aí como esse processo aconteceu. Então a gente já sabe que a grande protagonista da Revolução Industrial é quem? É a burguesia. Né? Beleza? Vamos dar uma lida aí no texto e a partir dele a gente vai explicando. A análise dos movimentos revolucionários permite perceber que antes da deflagração há sempre um conjunto de fatores, mudanças e condições específicas que influenciam a ocorrência de uma revolução, ou seja, uma revolução não acontece do nada. Né? Neste capítulo serão examinados os principais elementos que contribuíram para que na Inglaterra do século XVIII se desencadeasse a Revolução Industrial. Então eu quero que vocês saibam aí por que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra e não em outro país. Ok? Durante a Idade Moderna, entre os séculos XV e XVIII, o ambiente econômico, político, cultural e social da Europa Ocidental estava em progressiva mudança. O acúmulo de riqueza obtida por meio de políticas mercantilistas incentivou alguns setores da burguesia a se dedicarem à produção manufatureira, enriquecendo cada vez mais rápido. Esse foi o caso da burguesia inglesa. Então, a burguesia basicamente se dedicava ao comércio, né? Mas o enriquecimento dessa burguesia levou alguns setores dessa burguesia a se dedicar à produção manufatureira, ou seja, à produção de produtos produzidos pelo homem, né? Como, por exemplo, tecido, para vender cada vez mais e para enriquecer cada vez mais. Ok? Então a gente tem que lembrar, inclusive, que a burguesia surge lá no final da Idade Média, início da Idade Moderna. Inclusive foi essa mesma burguesia que, no geral, patrocinou a formação dos estados absolutistas europeus e que ganhou muito dinheiro com as práticas mercantilistas desses estados absolutistas europeus. Só que agora, no século XVIII, essa burguesia já não tem mais tanto interesse nas práticas mercantilistas, porque pelo mercantilismo era o rei, era o Estado que gerenciava a economia em seu próprio benefício. A burguesia do século XVIII já é madura o suficiente para buscar um desenvolvimento econômico, um enriquecimento, sem depender tanto, né, das determinações
desse Estado absolutista. Então, quero que vocês percebam como que essa burguesia que se beneficiou tanto com o Estado absolutista se voltou contra ele, fazendo as revoluções iluministas, como a Revolução Gloriosa e também a Revolução Industrial. Ok? De acordo com o que já foi estudado, o Estado inglês se envolveu tardiamente no processo de expansão colonial e sua burguesia foi estimulada a investir mais no setor manufatureiro do que na exploração das áreas coloniais. Então, se por um lado, por exemplo, Portugal e Espanha se deram muito bem porque encontraram áreas coloniais vastas, né, e conseguiram controlar mercados muito lucrativos, como o tráfico de escravos, o comércio de especiarias, etc. Esses países, por encontrarem uma riqueza imediata, eles exploraram essa riqueza. Eles não se preocuparam, como é que eu posso dizer, em desenvolver uma riqueza. Já na Inglaterra, né, como ela se como ela entrou no processo de grandes navegações tardiamente, como ela chegou, digamos, atrás nesse processo, né, ela não conseguiu tantas colônias com riquezas imediatas, com riquezas a serem exploradas já, né, prontas lá pela natureza. E por isso eles tiveram que desenvolver o quê? O setor manufatureiro. Eles tiveram que produzir produtos para vender, já que não tinham grandes mercados de especiarias, de ouro ou coisa do gênero. Então a burguesia inglesa, desde muito cedo, ela vai perceber que, por exemplo, produzir lã, criar ovelha para produzir lã era muito mais interessante, né, para abastecer a indústria de tecido do que usar uma terra para produzir alimentos só para o próprio consumo. É claro que a Revolução Industrial também vai demandar um aumento da produção de alimentos, porque a população vai aumentar em decorrência, inclusive, da Revolução Industrial. Tá? Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que muitos burgueses, né, mas sobretudo nobres, que antes utilizavam as suas terras como terras de cultivo para alimentos de subsistência, eles passaram a produzir coisas voltadas para o comércio, para o enriquecimento, né? Como, por exemplo, a criação da ovelha para a produção de lã, para vender a lã para a indústria têxtil, para fazer os tecidos. Okay? E, aliás, foi a indústria têxtil a primeira indústria, a indústria que mais se destacou na Inglaterra, sobretudo nesse contexto aí de primeira Revolução Industrial. Destacando-se especialmente no setor têxtil, os ingleses aplicaram com maior ênfase as políticas mercantilistas associadas à proteção do mercado interno, como a manutenção da balança comercial favorável e protecionismo. Balança comercial favorável é quando você exporta mais e importa menos. E protecionismo é quando você eleva o imposto sobre o produto importado para estimular o consumo do produto nacional. A Inglaterra fez bastante isso, né, para estimular o consumo do tecido produzido dentro da própria Inglaterra. Então lá se criou um mercado interno bastante aquecido, né, que podia consumir os produtos que eram produzidos, né, nas manufaturas. E isso fazia com que tanto a manufatura se desenvolvesse quanto o capital ficasse dentro do próprio país e era reinvestido no aperfeiçoamento das técnicas produtivas. Okay? Tal política econômica fez com que a burguesia inglesa acumulasse bastante capital entre os séculos 17 e 18, o que se evidenciou com o fortalecimento dos puritanos e a consequente Revolução Gloriosa. O fortalecimento da burguesia permitiu que a Inglaterra se transformasse em um ambiente de grande desenvolvimento técnico, o que foi fundamental para a passagem da produção manufatureira para a industrial. Né? Então, foi a burguesia que acabou fazendo com que esse desenvolvimento técnico, né, acontecesse e desse condição de fazer a Revolução Industrial. Bom, tive que parar aqui, mas vamos dar seguimento.
Então foi como eu estava dizendo, o fortalecimento da burguesia que permitiu aos ingleses ter tanto desenvolvimento técnico, né, que pudesse aperfeiçoar máquinas, ferramentas para que se produzisse então a tal da chamada Revolução Industrial. Okay? Aliás, eu nem comecei pelo conceito, que é geralmente o que eu faço. O que é revolução? É uma mudança profunda, né? É uma mudança radical. E indústria, né? Essa indústria aí é todo o mecanismo que vai produzir algo que não existe na natureza pronto, né? Então, se você vai pegar o couro e produzir um sapato ou uma mochila, isso é uma manufatura que, se desenvolvida de forma mais especializada, a gente pode dizer que é uma indústria, ok? Então, seguindo aí no item 2, deixa só eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, os ingleses foram os pioneiros no processo de desenvolvimento das indústrias, ou seja, foram os primeiros a fazer a Revolução Industrial. Por que os ingleses e não os franceses ou alemães ou etc.? Porque a Inglaterra tinha condições, tinha um contexto favorável ao desenvolvimento da Revolução Industrial, principalmente um contexto relacionado às condições políticas. A Revolução Gloriosa, que acabou com o absolutismo na Inglaterra, que abriu caminho para que a burguesia inglesa pudesse desenvolver plenamente, né? Então, eu não consigo entender direito a Revolução Industrial se eu não entender a Revolução Gloriosa, okay? Porque foi a Revolução Gloriosa que meio que abriu caminho para que a Revolução Industrial acontecesse. Um conjunto de fatores estimulou diversas mudanças, tanto na sua mentalidade social quanto no seu processo produtivo. Entre os fatores fundamentais para o pioneirismo inglês, destaca-se a acumulação de capital, ocasionada principalmente pelas políticas mercantilistas. Então, lá na época do mercantilismo, quando o Estado, o rei, gerenciava a economia para o seu próprio benefício, aquilo gerou um acúmulo de capital que foi usado para o investimento em inovações técnicas, né, em aperfeiçoamento de instrumentos e ferramentas, etc. Okay? Inclusive, uma das grandes fontes de capital, uma das grandes fontes de acúmulo de capital que deram à Inglaterra a condição dela fazer a Revolução Industrial, isso quem está dizendo não sou eu, é o Hobsbawm, um historiador que é inglês, aliás, né? Foi o tráfico de escravos. Então, o tráfico de escravos foi uma das grandes fontes de acúmulo de capital que deu à Inglaterra a condição de fazer a Revolução Industrial, além do ouro do Brasil e da América Espanhola, né? Por isso que o Eduardo Galeano falou no livro, escreveu no livro, que o ouro do Brasil deixou alguns buracos aqui, algumas igrejas em Portugal e muitas fábricas na Inglaterra, né? Porque, no geral, o ouro da América Espanhola e Portuguesa ia parar lá na Inglaterra, diante da dependência econômica que Portugal, que a Espanha e tantos outros países tinham da indústria inglesa. Okay? Os ingleses, com o desenvolvimento de sua produção manufatureira, desde o fim da Idade Média, estimularam medidas que possibilitaram a venda de seus produtos para os demais países europeus, assim como as respectivas áreas coloniais. As relações econômicas entre ingleses e portugueses tornaram-se exemplos dessa postura. Em 1703, Inglaterra e Portugal assinaram o Tratado de Methuen, que também é chamado de Tratado de Panos e Vinhos. De acordo com este tratado, os ingleses dariam preferência aos vinhos portugueses em suas alfândegas. Em contrapartida, Portugal privilegiaria a compra de tecidos ingleses, configurando o Tratado dos Panos e Vinhos, como eu havia dito, né? E esse tratado ele era muito interessante para a Inglaterra, não é? Que tinha uma indústria de tecido braba e que inundava Portugal com esses tecidos. Já vinho lá na Inglaterra não fazia muito sucesso os vinhos portugueses. Primeiro que na Inglaterra eles produziam o próprio vinho, né? Além do que o vinho não é um produto de primeira necessidade, né? Por mais pingunço que alguém seja, ela não vai beber vinho o tempo inteiro, mas o tecido você vai precisar, não é? Para roupa, etc. Então, esse tratado de panos e vinhos fazia com que Portugal desse preferência aos tecidos ingleses e a Inglaterra desse preferência aos vinhos portugueses.
o que fazia naturalmente com que Portugal fosse inundado pelos produtos manufaturados ingleses e o que fazia também com que em Portugal as poucas manufaturas de tecidos que existiam falissem, porque não conseguiam concorrer com a manufatura, com a grande manufatura inglesa, né? Então esse Tratado de Panos e Vinhos, ou Tratado de Methuen, acabou prejudicando muito a já debilitada economia portuguesa. Diante de tal acordo, ficou comprovada a dependência portuguesa em relação à produção têxtil inglesa. Além disso, os ingleses conquistavam não só o mercado português, mas também o mercado colonial, principalmente o do Brasil. Por isso que a gente já viu, né, em História 1, que a família real portuguesa, ao vir para cá, foi auxiliada pela Inglaterra. Auxiliada é uma ova, não auxiliada porque é boazinha, né? Auxiliada porque os ingleses tinham interesses econômicos aqui no país. A gente já viu que não existe bonzinho nem malzinho em história. É isso? Então, os ingleses também assinaram tratados econômicos com os espanhóis, mas foi com o incentivo à atividade corsária que mais lucraram. Corsários são aqueles piratas que tinham autorização do governo inglês para saquear navios. Então, quando um navio da Espanha estava saindo aqui da América carregado de ouro, estava chegando lá na Europa, os corsários ingleses saqueavam esse navio, a mando do próprio Estado inglês. Se é pirata, é porque tá atuando por sua própria conta e risco. Se é corsário, é porque está atuando a mando do Estado. Ok? Então, os ingleses também assinaram tratados econômicos com os espanhóis, mas foi com incentivo à atividade corsária que mais lucraram, como eu já havia dito, ao se associarem aos piratas para apreenderem navios espanhóis que saíam das áreas coloniais da América cheios de metais preciosos, principalmente prata, né? Os interesses políticos que estimulavam o acúmulo de capital e seu investimento no setor produtivo foram uma das grandes diferenciais ingleses. Nesse sentido, as revoluções inglesas, puritana e gloriosa, foram fundamentais, principalmente com o estabelecimento dos atos de navegação consolidadores da hegemonia da marinha mercante inglesa. A gente já viu, né, que o Oliver Cromwell, o líder da Revolução Puritana, em 1651 ele aprovou o Ato de Navegação, que dava preferência aos navios ingleses para se chegar com uma mercadoria na Inglaterra, né, já que proibia a ação de intermediários, né? E isso fez da marinha inglesa a marinha mais poderosa do mundo até a Primeira Guerra Mundial, né? Porque e essa marinha vai beneficiar tanto a Inglaterra militarmente como economicamente, porque os navios que estavam fazendo a defesa do território inglês também eram os navios que realizavam comércio, ok? Então, esse ato de navegação não foi só bom para a marinha de guerra, mas sobretudo para a marinha mercante, ok? Depois do processo revolucionário, a burguesia inglesa em ascensão conseguiu se estabelecer no parlamento, pondo fim ao regime absolutista na Inglaterra e inaugurando, consequentemente, o Estado liberal burguês, que a gente já comentou. A partir desse momento, as leis que seriam aprovadas pelo parlamento incentivariam de diversas formas o crescimento econômico da burguesia. Destaca-se nesse contexto a criação do Banco da Inglaterra. O processo revolucionário na Inglaterra ocorreu de forma bastante precoce, né? Ou seja, foi o país que mais cedo fez uma revolução burguesa, uma revolução iluminista. Ou seja, a burguesia inglesa no século XVII, já influenciada pelo liberalismo político de John Locke, colocava em prática seus interesses econômicos e políticos. Tal mentalidade influenciou também alguns componentes da nobreza, os quais passaram a buscar formas de adquirir lucro com suas terras. Então, é aquilo que eu falei. Na Inglaterra, a nobreza, ela, quando viu que a burguesia estava ganhando dinheiro, ela pensou em pegar uma carona e ganhar dinheiro também, né? Ao contrário da nobreza portuguesa, que quando via a burguesia ganhando dinheiro, tentava arrumar uma estratégia de derrubar a burguesia, com medo de que a burguesia se tornasse mais eminente que a nobreza. Isso lá em Portugal. Na Inglaterra, a nobreza, quando via a burguesia ganhando dinheiro, ao invés de querer derrubar a burguesia, ela queria pegar uma carona nesse desenvolvimento econômico da burguesia, né? Por isso que a nobreza inglesa veio, ao longo do século XV, XVI e XVII,
fazendo uma coisa que a gente chama de política dos cercamentos, ou Enclosures Act, né? Que é quando os nobres ingleses expulsavam os camponeses das suas terras comunais para se criar geralmente ovelha, né? Porque a ovelha produz lã e a lã é usada como matéria-prima para produzir tecido. Ou ainda mesmo criasse algum outro animal ou plantasse um outro produto para vender, né? Então, a nobreza inglesa ela era, digamos, mais visionária, ela era, digamos, mais progressista, né? E ela vislumbrou o enriquecimento da burguesia não como uma rival, mas como uma aliada para o seu próprio enriquecimento. Ok? Deve-se notar que a busca pelo lucro é uma das principais características da mentalidade capitalista, a qual estava em franco desenvolvimento entre os ingleses. Assim, alguns integrantes da aristocracia, ou seja, da nobreza inglesa, iniciaram o processo de cercamento dos campos, ou Enclosures Acts, né, como é em inglês, expulsando os servos das áreas cultiváveis para que estas fossem utilizadas na criação de ovelhas e pudessem, consequentemente, gerar lucro na venda de lã para os produtores têxteis. Isso é antes da Revolução Industrial. É esse processo perdão, de cercamentos que vai, inclusive, levar a um grande êxodo rural, levar a uma grande migração da população do campo para as cidades e isso vai gerar uma grande oferta de mão de obra barata nas cidades para trabalhar nas fábricas, né, da Revolução Industrial. Além disso, além da grande oferta de mão de obra que a política dos cercamentos vai gerar, ela vai dar como é que eu posso dizer, uma utilidade à terra, uma utilidade mais capitalista, né, no sentido de que não vai mais fazer sentido para a nobreza produzir para a subsistência, ou seja, para o próprio consumo. Para a nobreza agora a lógica é produzir para enriquecer, produzir para vender. Tal ação enfraqueceu gradativamente o sistema servil no país, uma vez que os novos trabalhadores livres transferiram-se para os centros urbanos, transformando-se em mão de obra assalariada. Mas isso não quer dizer também que a vida desse sujeito era muito boa, não. A gente vai chegar mais à frente nos próximos capítulos e vai falar um pouco sobre como era a vida, não é, desses caras nas fábricas. A gente vai ver que não era nada fácil. O processo de cercamentos contribuiu para a Revolução Industrial em vários sentidos. Primeiramente, aumentou os campos destinados à obtenção de lã, matéria-prima utilizada nas indústrias de tecido, e, em segundo plano, possibilitou o deslocamento de um grande contingente de mão de obra do campo para as fábricas, o qual se transformava simultaneamente em mercado consumidor, né? Além disso, essas pessoas, além de mão de obra barata nas fábricas, essas pessoas também teriam que consumir os produtos que elas produziam. Afinal, no campo elas mesmas faziam as roupas delas, mas agora não. Na cidade ela vai ter que inclusive pagar aluguel, vai ter que comprar roupa, comida, enfim. A sociedade vai como é que eu posso dizer? Vai ter que se utilizar muito mais da lógica econômica capitalista, né? Da lógica de comprar e vender. O processo de cercamentos contribuiu para a Revolução. Já li isso, né? Por fim, auxiliou na transformação definitiva da terra em propriedade privada como um bem de compra e venda, né? Então a terra ela também passou a ser vista no contexto do capitalismo, como uma espécie de capital. O capital não é só o dinheiro em si, mas é todo o bem, o recurso, o meio que você tem para gerar riqueza. Então, nesse caso, a terra também é um capital. Acrescenta-se como dado importante que os ingleses contavam também com ricas jazidas de ferro e carvão, fontes de energia fundamentais nesse primeiro momento da Revolução. Então, além das condições políticas, além da política dos cercamentos, também existia essa questão aí do solo inglês ser rico, né, em minérios importantes como o ferro e o carvão, que foram tão importantes para o desenvolvimento da primeira Revolução Industrial, que é a chamada Revolução do Carvão e do Ferro, enquanto a segunda é a da energia elétrica, do petróleo e do aço. Okay? A primeira é a do carvão e do ferro. Revolução Agrícola, novas formas de cultivo e exploração da terra. Então a gente vai falar aí um pouco de como foi essa Revolução Agrícola. E a política dos cercamentos, a expulsão dos camponeses dos campos,
né, dos camponeses dos campos foi redundante, mas dos camponeses, está dentro dessa revolução agrícola aí, né, que foi uma série de inovações que a Inglaterra passou para desenvolver produtos, né, alimentos de forma mais eficiente, e isso foi o que deu também condição para que a Revolução Industrial acontecesse, porque só uma população bem alimentada com um índice de natalidade positivo, né, com crescimento demográfico, que você vai conseguir fazer uma grande transformação no sistema produtivo, como foi a Revolução Industrial. Ok? Paralelamente ao desenvolvimento das inovações tecnológicas que impulsionavam a organização das fábricas nos centros urbanos, ocorria também no campo mudanças no processo produtivo, que ficaram conhecidas como Revolução Agrícola. É compreensível que a grande mecanização tenha atingido também a produção rural. Assim, a expulsão da mão de obra servil e a extinção das terras comunais incentivaram uma nova forma produtiva não só por meio da utilização de máquinas, mas também mediante novas formas de cultivo e de exploração da terra. Visando aumentar os lucros, a produção agrícola adotava gradualmente a mentalidade capitalista, investindo no crescimento da produção que seria destinado a atender o consumo dos trabalhadores das fábricas nos centros urbanos cada vez mais populosos. Isso deu origem, inclusive, a um termo que a gente chama, a um conceito que a gente chama de produção capitalista da terra. Por quê? Porque os ingleses passaram a usar a terra não apenas mais como um local para se ter servos para produzir para o próprio consumo, mas eles perceberam que da terra se podia produzir algo para ganhar dinheiro. Ok? Então, só para a gente terminar, vamos ler esse texto aí do Contextualizando, né, que fala sobre a mecanização do setor agrícola, né? E a mecanização foi uma das características da Revolução Industrial, afinal, foi graças à mecanização que o homem conseguiu produzir cada vez mais, embora não seja, preste atenção nisso, tá? A mecanização é a única explicação da Revolução Industrial. Antes, aliás, a primeira Revolução Industrial foi feita numa época onde não existia eletricidade ainda, né? Ou seja, não existiam máquinas movidas mecanicamente, a não ser algumas poucas que eram movidas a carvão, ok? Então, vamos ver aí como é que é a mecanização, por exemplo, no setor agrícola, né? A gente está vendo aí uma máquina gigantona que eu acho que está borrifando, né? Com como é que chama? Inseticida, né? Inseticida não, inseticida é para que a gente usa em casa. Aquele negócio que se usa na planta agrotóxico. Muitas pessoas têm uma imagem equivocada do ambiente rural ao acreditarem que este se reduz à produção em pequena escala. O processo de mecanização do campo é identificado desde o início da Revolução Industrial, da Revolução Industrial Inglesa, e continua em franco desenvolvimento até a atualidade. Hoje, há investimento em tecnologia visando aumento da produção agrícola, tanto quanto há investimento nas indústrias urbanas. O crescimento da demanda de alimento fez com que o número de máquinas utilizadas no processo agrícola também aumentasse. Desde 1850 até os dias atuais, esse aumento é cada vez mais expressivo. A tendência da agricultura contemporânea é de usar máquinas e instrumentos de maior potência com sistemas operacionais de alta tecnologia, até porque a produção, né, tem que ser muito grande para alimentar uma população mundial cada vez maior, né, principalmente só a China, aí, que tem mais de 1 bilhão de pessoas. Inclusive, a China aluga muitos territórios, né, na África para produzir os seus alimentos, já que eles não conseguem produzir dentro da China tudo o que eles consomem, né? Isso é muito interessante de se pensar aí. A expansão da Revolução Industrial na Europa. Então, a gente já comentou que a Revolução Industrial ela começa na Inglaterra, mas ela no século XIX ela vai se espalhar pela Europa, tá? Mas no século XVIII ela se restringe à Inglaterra. No século XIX, ela faz a Segunda Revolução, a Inglaterra, mas juntamente com a Segunda Revolução Industrial Inglesa, acontece também a Revolução Industrial em outros países, como a Bélgica, a França, a Alemanha e até mesmo depois fora da Europa, como nos Estados Unidos e no Japão, já mais para o final do século XIX. Né? Século XIX, lembrando aí, 1801, 1900.
A expansão da Revolução Industrial na Europa. O processo de desenvolvimento industrial iniciado na Inglaterra influenciou outros estados no continente europeu, atingindo a Bélgica e a França, chegando a esta última somente após a estabilização do processo revolucionário, ou seja, nas primeiras décadas do século XIX, principalmente aí na era de Napoleão. Fora do continente europeu, os primeiros destaques industriais foram Estados Unidos e Japão. O período de avanço do sistema industrial e de sua expansão em outras regiões trouxe novas características ao modelo produtivo industrial. Alguns estudiosos denominam Segunda Revolução Industrial, embora corresponda mais ao aperfeiçoamento do processo produtivo incorporando novas técnicas e fontes de energia. Um dos maiores destaques dessa fase foi a utilização da eletricidade e dos derivados do petróleo como fonte de energia. O petróleo já era conhecido pelo homem desde a antiguidade, mas é só na Segunda Revolução Industrial que se aprende a fazer do petróleo uma fonte de energia. Além disso, a transformação do ferro em aço, desenvolvida pelo Henry Bessemer, e o desenvolvimento de novos meios de transporte e comunicação, e os maiores capitais investidos ampliaram os setores de atuação das indústrias. Inclusive, na Segunda Revolução Industrial, a gente vai ver que áreas como a indústria bélica, a indústria de armas e a indústria farmacêutica vão ser indústrias que vão se desenvolver de forma bastante notável, não só a indústria de bem de consumo. Ok? Agora vamos ler por último isso aí antes de vocês fazerem os exercícios. A setorização da produção nos modelos taylorista e fordista. Esses sistemas de desenvolvimento, esses sistemas de produção, vocês veem em geografia, o fordismo, o toyotismo e assim por diante. Então, no desenvolvimento do processo produtivo, não foram somente as invenções técnicas que impulsionaram as modificações. A busca por maiores lucros incentivou também mudanças em relação à divisão do trabalho no interior das indústrias. Afinal, a maior característica da Revolução Industrial é a divisão e a especialização das etapas produtivas, ou seja, é a divisão do trabalho. Cada um fazendo uma etapa da produção para virar um especialista naquela parte da produção e não no todo. Entre essas contribuições destacam-se as teorias do engenheiro Frederick Taylor e do industrial Henry Ford. Para Taylor, a obtenção de maior produtividade estava relacionada à segmentação do processo produtivo. Isso o levou a introduzir a especialização e os métodos gerenciais que levavam em consideração a possibilidade de colher informações e mensurar dados sobre a produção. Já Henry Ford aperfeiçoou os métodos gerenciais, introduzindo uma inovação em suas indústrias automobilísticas no início do século XX. Ford desenvolveu a linha de produção ou linha de montagem, como os carros hoje são montados, foi o senhor Henry Ford que bolou, que por meio de uma esteira mecanizada permitia a aceleração da produção ao mesmo tempo que reduzia os seus custos. Então, hoje, quando a gente vê uma fábrica de automóveis, a gente tem que lembrar aí que quem bolou esse sistema foi o Henry Ford, ok? Bom, pessoal, então é isso. Vocês vão fazer os exercícios conceituais e os contextualizados da página 52, 53 e 54 e qualquer dúvida vão me falar. É isso, então.